Olá a todos vocês internautas, para mim é um grande prazer fazer parte da história do Soul Patos. Eu sou médica veterinária, me formei há quase 14 anos pela Universidade Federal de Uberlândia, em seguida fiz uma residência em cirurgia e anestesia também pela Faculdade Federal de Uberlândia, fiz mestrado lá também, trabalhei muito com a parte de enxertos, fiz uma pós-graduação em clínica médica. Atualmente eu sou proprietária da Clínica Veterinária Animal e Companhia há mais de 5 anos. Sou professora também de pós-graduação e aceitei esse desafio de falar com vocês a respeito dessa onda de calor que está assustadora e como isso pode refletir na vida dos nossos pets. Vamos lá? Olha, a gente tem que partir do princípio da analogia, Vamos comparar com a gente. É claro que nós sentimos muito desconforto e com eles também, não seria diferente. E algo que é extremamente importante e muitas pessoas esquecem é porque elas estão acostumadas a andar com seus animais e a gente tem visto muito problema de queimadura nos coxins, Que é aquela região ali de baixo do pé, da mão do animal. Então assim, essas queimaduras elas podem acontecer, então fiquem muito atentos, com a temperatura do asfalto, desidratações, O animal ele vai arfar, ele vai evaporar para eliminar o excesso de temperatura. Animais com problemas respiratórios, esses quadros eles podem se agravar com problemas, na verdade, cardiorrespiratórios. Então assim, a gente tem uma infinidade de problemas, É claro que quanto mais saudável o animal for e ele tiver mais ali o controle ou o auxílio do seu proprietário com um olhar mais presente na vida dele, menos problemas mais graves eles terão. Olha, sem sombra de dúvidas, o primeiro que me vem à mente e deve também estar na sua mente aí é o fornecimento de água. Lembrar que a gente não toma água uma vez por dia, a gente toma várias vezes por dia e às vezes a pessoa coloca ali na vasilha e esquece de trocar, então a água ela vai esquentar rápido, então o ideal é que sejam feitas trocas também ao longo do dia. A escolha do local para colocar água, não um local que bata sol. Imagina um comedouro de alumínio, Rapidinho ele está quente, a água também vai ficar quente. Então, além de, óbvio, fornecer a água, lembrar o local ideal, lembrar de trocar mais vezes ao dia e, muito importante, é também oferecer mais vasilhas para o animal. Eu dou um exemplo nosso, às vezes se a gente não tiver uma garrafinha de água ao nosso lado, nós não vamos lá no filtro pegar. Às vezes dá uma preguiça, a gente esquece, mas se a gente tem uma garrafa ali do nosso lado, a gente acaba ingerindo mais, não é verdade? A mesma coisa com eles. Coloca às vezes uma vasilha ali na sala, uma na garagem, ou seja, nos locais que o animal que ele fica mais ao longo do dia, a gente vai acabar estimulando mais a ingestão de água. Principalmente, gente, felinos, Tem felino que ele só gosta de água corrente, então investe em fonte, às vezes compra mais de uma, Cada felino ali tem a sua particularidade, o jeito que ele gosta de tomar água, eles são um pouquinho mais exigentes. Então você tem que entender como que seu animal também ele gosta, Para você adaptar ali na sua rotina. O cuidado, que eu até falei um pouco já brevemente em relação às caminhadas, escolher um horário depois das 4 horas, das 5, algo que é uma dica, coloca a mão, ali no asfalto para ver como que tá. Às vezes tá sombra, mas o asfalto ainda tá muito quente para evitar as queimaduras. E algo muito importante, hoje já tem no mercado vários protetores, Protetor solar, seja manipulado ou já pronto, específico para pet. Criar esse hábito também com o animal, que a gente pensa também na prevenção de tumor de pele, tá certo? Olha, os animais obesos, eles têm uma sensibilidade maior. Imagina que ele tem uma capa de gordura ali, debaixo da pele. Então são animais que sentem mais. Agora, quanto que isso agrava? Se o animal tiver um problema cardiorrespiratório, Então o animal, vocês podem perceber que eles não têm chulé, A gente brinca muito aqui na clínica disso. Porque eles não transpiram pelos pés. Eles eliminam o excesso de temperatura principalmente pela língua, Então a gente vê lá o animal arfando, que ele aumenta ali a velocidade da respiração. Então você imagina um animal que tem um problema cardíaco, um problema respiratório, se ele tiver que ficar se esforçando ali
por várias horas ou até mesmo por vários dias, igual a gente está passando por esse calor, já tem uns dias e eu acho que ainda nós vamos ter mais dias ainda com esse problema. Então imagina o esforço desse animal para ficar ali tentando eliminar né, esse excesso de temperatura. Então esses animais mais idosos a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Então fiquem atentos a isso, ou se é um animal que já tem um diagnóstico prévio de uma alteração cardiorrespiratória. Também os animais albinos ou os animais de pelo mais claro, de pele mais clara, essa exposição a altas temperaturas, se não tiver uma proteção, predispõe também aos tumores de pele, principalmente os carcinomas. Olha, essa palavra aguenta é um pouco forte. Na verdade, os felinos eles são muito diferentes dos cães, né? Até pouco tempo atrás na veterinária praticamente tratava-se de maneira igual. Cão e gato são animais domésticos, mas gente, gato ele não é um cachorrinho, né? Que mia, não, é completamente diferente. E a gente percebe isso através das expressões também do felino. Ele pode sentir até mais que o cão, mas ele não expõe tanto quanto um cão. O cão facilmente a gente percebe que tem alguma coisa diferente, né? O felino, às vezes ele tá dando sinais que o próprio dono não consegue entender que tem alguma coisa que está incomodando. E felino é extremamente sensível, né? Existem felinos que, por exemplo, se eles estão muito acostumados com os móveis dentro de uma sala, se você muda uma poltrona, isso ele já vai se estressar, ele vai diminuir a ingestão de água. Então a água é fundamental, obviamente, para todos nós, mas felinos até tem raças que se eles ingerem uma quantidade menor de água, eles podem formar cálculos na bexiga, na uretra. Então assim, gente, tem que tomar muito cuidado e principalmente aumentar o fornecimento de água. Tem só uma fonte para o felino? Coloca duas. Coloca pedrinha de gelo em uma água. Ofereça até com temperaturas diferentes para ver qual que ele vai preferir. Então o próprio dono ele vai sentindo também qual que é a forma ali de que o animal se sente um pouco mais agradável, né? Outra dica para felino é fornecer mais sachês, né? Mais alimento úmido, que eles têm mais água do que tentar não dar só a ração seca, porque isso vai melhorar a hidratação e aumentar o estímulo de água também. É uma excelente ideia, tá? É até uma das dicas que a gente dá aqui na clínica, mas tem uma ressalva. Nós devemos ter muito cuidado com filhotes, tá? Os filhotes, eles são mais agitados, eles estão muitas vezes ali nas trocas, né, de dentes e eles acabam querendo comer tudo, né? Então é perigoso ele engasgar. Então o ideal, se puder oferecer um gelo picado ou o animal que for muito agitado, eu já não recomendo tanto. Aquele animal que quer comer tudo de uma vez, a gente tem um medo, né, desse animal engasgar. Mas é uma excelente ideia. Inclusive, hoje, na medicina veterinária, nós já temos específico para cães, picolés, sorvetes, para gatos também, tá? Para pets, e até comedouros que ele tem um gel que ele mantém a água gelada também. Então assim, esse mercado ele tem crescido muito e atendido bastante às exigências, né, dos proprietários, que cada dia tem o animal mais perto ali, né, dentro de casa, em cima da cama, no sofá, que eles fazem parte da nossa família. Então, recurso tem. Olha, vamos para a famosa resposta depende. Depende principalmente do perfil do responsável pelo animal. Eu falo muitas vezes que nós, seres humanos, a gente tem dificuldade de ter uma alimentação balanceada para nós. Às vezes a gente começa numa dieta muito empolgado, mas a constância nós temos dificuldade. E isso a gente percebe muito com o animal também. Então, se você é um proprietário de um animal que consegue ter essa rotina, que vai fazer exames de maneira rotina, né, com uma certa rotina e vai ser acompanhado por um nutricionista veterinário, excelente, não tem por que falar que não é indicado. Só que a preocupação da maioria dos veterinários é uma hipovitaminose a longo prazo, porque, como eu disse, no começo as pessoas elas acabam
tendo esse acompanhamento de nutricionista, e muitas vezes, com o passar do tempo, elas vão relaxando um pouco, deixa de fazer exame, né? Então assim, e cada fase do animal, se ele está em crescimento, se está em manutenção, se ele está envelhecendo, a demanda dele energética, a demanda de alimentos, ela vai mudando. Então isso precisa ser acompanhado em toda a vida do animal. E algumas pessoas falam da ração, mas os animais estão com câncer, as rações estão trazendo malefícios. A verdade, gente, os animais eles estão envelhecendo mais, né? E o câncer, ele é uma doença do envelhecimento, apesar de que a gente vê crianças, animais jovens também apresentando câncer, mas é uma doença muito mais comum no envelhecimento. Então, à medida que nós temos animais aí vivendo 14, 15, 18 anos, é uma doença que nós vamos ver mais. Então, tem alguns mitos que a gente tem que tomar cuidado, né? A ração, ela é muito interessante porque ela é um alimento completamente balanceado, né? Tem todas as vitaminas, os minerais, óbvio, né? Uma ração, principalmente as rações de categoria melhor. É tudo que o animal precisa estar ali, né? E de fácil disponibilidade. Certo, é uma doença que chocou, né? Às vezes tinha pessoa que eu acho que não tinha muita noção da gravidade, e a partir do momento que os casos vão aparecendo, todo mundo já começa a se preocupar e tomar mais cuidado. E infelizmente, sim, os animais, né, contaminados, eles podem transmitir. Existia-se uma dúvida se era apenas o amblioma, que é o carrapato estrela, o mais comum, né, na zona rural, em bovino, em equino, em capivara. Mas não, gente, ele é o mais comum, ele pode sim também infectar um cão, mas o Rhipcephalus sanguineus, que é esse carrapato comum, né, aqui da cidade, ele infelizmente, assim, de maneira muito incomum, como eu disse, mas ele também pode transmitir essa rickettsia, né? Felino, não existe relato de felino transmitir, tá? Tá ok? E o que você me perguntou também em relação aos sintomas, os cães eles podem ter, obviamente pelo nome da febre, manchas vermelhas pelo corpo, desânimo, que é muito parecido com a doença do carrapato, a comum que a gente chama de erliquiose, né, que também é uma rickettsia, é como se fossem parentes. Então, um sinal também diferente é que eles podem inchar, nariz, orelha, é um diferencial, né? Lembrar, a gente tomar muito cuidado, vai para a fazenda, o animal ele tem que estar com o medicamento em dia, se possível associar tanto a coleira quanto comprimido ou um spray repelente também, mas lembre-se sempre desse cuidado, né? E para vocês também, o ser humano às vezes ali colocar uma bota, colocar uma calça comprida, principalmente se for para o campo, né? For ter contato ali com os animais. Olha, independente de ser uma veterinária, eu sou também uma amante, né, dos animais, eu tenho 4. E quando alguém fala que um alimento é considerado algo supérfluo, isso me traz muito desconforto, né? Eu acho que a gente falar assim, perfume, acessórios, shampoo, né, desde que não seja de tratamento, seja um shampoo ali apenas para a parte de higienização, se considerar supérfluo, a gente pode até aceitar. Mas falar que um alimento entra nessa categoria, isso é algo que como profissional e como ser humano e como mineira me incomoda, né? Tanto os medicamentos também, gente, eles não são supérfluos, né? Quem tem um animal, eu presencio aqui como médica veterinária, animais que recuperaram pessoas de depressão, que fazem companhias para criança com autismo, que fazem companhia para idosos e que são a vida ali daquela família, que trazem alegria, eles não podem ser considerados como supérfluo, né? E o alimento para eles muito menos. Olha, eu poderia falar milhões de coisas e veio à minha mente, certa vez eu fui fazer... essa mensagem é para quem ama animal e se você está aqui conosco até o fim, eu acho que você é um deles. Me perguntaram, eu fui fazer uma entrevista de emprego e me perguntaram 2 situações que me fizeram ser uma profissional melhor. E eu queria contar uma delas para vocês e exemplificar por que quando eu falo deles, meus olhos enchem de alegria. Eu estava na minha residência, eu tinha acabado de entrar e veio uma senhorinha, mas muito velhinha, muito frágil, chorando muito,
com um gatinho no colo e me entregando o gato e chorando, falava, olha, doutora, e aí eu era praticamente uma menina. Meu marido, eu não gostava de animais e eu perdi o meu companheiro de vida, essa gata era dele, ela era apaixonada por ele e ele por ela. Eu perdi ele com câncer, isso tinha pouco tempo. E agora a gatinha também estava com câncer. E ela falou, olha, ele é a memória viva, ela é a memória viva do meu marido e agora ela está com a mesma doença. Pelo amor de Deus, ela não pode morrer. E aquilo pra mim, gente, eu falo assim, até com meu coração acelerado. Foi um choque, uma mistura de medo, de desespero, porque eu não podia perder aquela gatinha na cirurgia. E a partir daquilo ali, eu vi que quantas vezes o animal, ele não é só, né, um brinquedo, ele não é um acessório, ele não é uma marca, né? Para algumas pessoas mas para muitas pessoas ele é uma memória viva, né, de um parente, de um marido, de um filho. Então ele é muito mais do que muitas vezes era para nós antigamente, aquele animal que ficava no canil. Então toda vez que eu vou cuidar de um animal, principalmente que eu levo para cirurgia, eu lembro dessa senhorinha, né? É uma pena eu não saber hoje quem que é ela, que eu queria agradecê-la, né? Se ela estiver em algum lugar desse mundo, quem sabe vendo essa entrevista, saber que ela mudou minha vida no sentido de me mostrar a valorização dos animais. Então, para você que tem medo, às vezes quer ter um animal e tem medo, é o melhor investimento que vocês podem fazer para saúde emocional, para saúde física, né? Hoje a medicina comprova o quanto é bom para crianças a parte de imunidade, a gente crescer com o animal. Então eu falo não só como veterinária, eu falo como alguém que cresceu a vida inteira com os animais e que bom que a nossa sociedade está se atentando. Hoje, se alguém bater no animal na rua, essa pessoa é linchada, né? E eu fico com muito orgulho desse sentimento do brasileiro. Recentemente aqui em Patos de Minas nós estamos com um projeto, né, com a ASPA, com a prefeitura, algumas clínicas de castração. Então veio essa verba, eu queria parabenizar a todos, eu imagino que vocês devem já estar sabendo. Então muitos animais estão sendo castrados, animais de rua. E eu creio que se depender de mim, de vocês, cada um pode fazer um pouco para melhorar a vida deles, né? E para finalizar, vamos fazer um movimento, tá? De colocar água na porta da casa de vocês, do comércio de vocês, estimula os seus vizinhos, porque nesse calor, gente, o excesso de calor e a falta de água mata, né? Esses animais que estão aí que não sabem pedir. Então vamos lembrar disso. Bebeu sua água e fala, nossa, eu vou fornecer água para o animal hoje. Eu acho que eu estendi demais, mas falar desse assunto, a gente tem muita coisa para conversar, né? Muito obrigada a todos da Solpaz, agradeço essa oportunidade e uma ótima semana para todo mundo.